Paz de Cristo, meus irmãos, hoje nós vamos mais uma vez fazer uma série de mensagens da Palavra do Senhor. Então, nessa manhã, hoje são dia 5, de junho. Eu acho que já são exatamente umas 5h40 por aí. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Romanos 12. Vamos abrir aqui a Bíblia. Romanos 12, do 1 ao 4. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos parar aqui nesse versículo 2. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria falar um pouco sobre essas três vontades, de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nesse texto de Romanos, é bem claro, nós só vamos transformar o mundo, transformar as coisas que estão ao nosso redor, se nós experimentarmos com a nossa mente renovada, experimentarmos essas três vontades, de Deus. Então, na boa vontade de Deus, Jesus nasceu, veio à Terra, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, cresceu, na boa vontade de Deus. Jesus veio à Terra, foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala também em João que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o poder da unção do Pai estava sobre Jesus. Então, na boa vontade de Deus, Jesus veio à Terra, ele cresceu, ajudou o seu pai como carpinteiro e viveu uma vida como um ser humano normal, E a Bíblia fala que aos 12 anos ele estava no templo. Jesus também ia ao templo, ele fazia todas as tradições judaicas, de ir ao templo, de buscar Deus, porque Jesus era judeu. Então, como um bom judeu, como um bom praticante da lei, da Torá, da lei de Deus, ele fazia todo aqueles momentos, aqueles rituais, aquela preparação de ir ao templo para oferecer também ao Senhor e ler a palavra. Mas ali Jesus, com 12 anos, ele já ministrava a palavra, e os doutores, da lei daquele tempo maravilhavam-se com a sabedoria com que Jesus falava. Então, na boa vontade de Deus, Jesus nasceu, Agora vamos entrar mais na segunda parte aqui do amor de Deus, que é a perfeita, que é a vontade de Deus, Na perfeita vontade de Deus, Jesus foi batizado. Então, na boa vontade de Deus, Jesus nasceu, e na perfeita vontade de Deus, Jesus foi batizado por João, começou seu ministério curando e sendo tentado pelo diabo. Então, na perfeita vontade de Deus, Jesus foi batizado por João Batista para o cumprimento da lei. Ele foi batizado. Jesus não precisava se batizar, porque não tinha pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas para que se cumprisse todas as coisas, ele precisaria sim ser batizado para começar o ministério. Então, Jesus começou o ministério sendo batizado por João Batista, e iniciou o ministério. Junto com o início do ministério de Jesus, Jesus foi conduzido
ao deserto pelo Espírito Santo e ali para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado no início do seu ministério para chancelar, como posso dizer, para confirmar realmente o seu ministério. Ele foi tentado pelo inimigo e o inimigo ali ofereceu vários desejos que hoje os seres humanos eles realmente não resistem a esse desejo, a essa proposta do inimigo e cai realmente em tentação. Então, em todas as áreas Jesus foi tentado. Em todas as áreas Jesus foi tentado pelo inimigo, mas em tudo ele venceu, né? Até na tentação, até passando fome, o diabo queria provar se Jesus realmente era o Filho de Deus, né? Se o diabo ele veio tentar Jesus, quanto mais eu e você. Então, na perfeita vontade de Deus, Jesus foi batizado e começou seu ministério curando e sendo tentado pelo inimigo. Agora nós vamos entrar na terceira vontade de Deus, que é na agradável vontade de Deus. Na agradável vontade de Deus, Jesus foi levado à cruz, né? Ele foi chicoteado, né? Ele sofreu e foi moído pelas nossas iniquidades. Essa foi a agradável vontade de Deus, que a Bíblia fala em Isaías 53. Vamos abrir rapidamente Isaías 53. Isaías 53, 10 fala: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua alma. Então, foi do agrado de Deus fazê-lo moê-lo, fazê-lo enfermar pelos nossos pecados. Então Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, na agradável vontade de Deus, Jesus ele morreu, ele foi moído, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, que nós possamos entender essas três vontades de Deus na nossa vida, que possamos compreender qual a vontade de Deus estamos, né? E eu creio que nessa revelação da palavra nós vamos viver conforme a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, que nesse dia o Senhor possa nos abençoar ricamente. Amém.